Capítulo 292, Recompensas. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. A criada ficou atordoada por um momento. Ela foi ordenada a pedir que a Santa do Pássaro Vermilion venha para o Vale dos Sete Mistérios. Ela hesitou e depois respondeu: Minha Senhora, Sua Alteza, a Santa. Recentemente entrou em isolamento para completar a evolução do Pássaro Vermilion de sua vida. Não seria apropriado incomodá-la. Já faz um mês. A evolução da pequena chama deve estar quase completa. Há muita coisa em jogo em relação a este assunto sobre Lin Ming. É melhor se a jovem mestra vier aqui pessoalmente. Sim, minha senhora. As duas criadas que Mukingong trouxe concordaram com a cabeça e depois se afastaram quando se prepararam para enviar uma transmissão de som de longa distância. Não havia necessidade de esconder este assunto da seita do Vale dos Sete Mistérios. Xizongtian viu as duas moças sair e seu coração de repente saiu também. Como essas duas empregadas saíram agora, ele seria um idiota se ele não soubesse que elas iriam relatar a situação desta reunião marcial. Se aqueles velhos anciãos da Ilha da Divina Fênix receberem esta notícia, então eles não tentariam caçar imediatamente. Xizongtian pensou por um momento. Ele pensou que, se sua posição fosse trocada e ele fosse um ancião da Ilha da Divina Fênix, então não havia como deixar tal talento. Uma seita de 4º grau tem uma vantagem muito maior no recrutamento de talentos que uma seita de 3º grau. Esta também era uma das razões pelas quais eles poderiam constantemente suprimir as seitas de 3º grau abaixo delas. O forte se torna mais forte e os fracos se tornam mais fracos. Lin Ming não poderia realmente ser considerado um discípulo da seita do Vale dos Sete Mistérios. Ele não era como Jiang Baoyun, que cresceu desde criança no Vale dos Sete Mistérios e tinha sua base dentro da seita do Vale dos Sete Mistérios, tornando impossível para ele sair. Pensando nisso, a expressão de Xizongtian se tornou cada vez mais feia. Sua seita do Vale dos Sete Mistérios tinha uma grande diferença de força comparada à Ilha da Divina Fênix. Se eles realmente tentarem recrutar Lin Ming, Xizongtian só poderia engolir essa queixa. A Ilha da Divina Fênix pode acabar com uma reputação de assediar aqueles que estão abaixo deles, mas, além disso, não havia mais nada a perder. O que ele deveria fazer? Xizongtian não podia ficar quieto. Na pior das hipóteses, ele só poderia recuar e formar um bom relacionamento com Lin Ming, enquanto pedia à Ilha da Divina Fênix para compensá-los. A Ilha da Divina Fênix poderia ser considerada o líder de muitas outras seitas de 3º grau por aqui. Se eles fizerem algo tão perverso e mesquinho e não deram nenhuma compensação, então eles não seriam capazes de justificar suas ações. Mestre do Vale, devemos dar as recompensas. O ancião responsável pelo torneio ficou no grande salão. Ele viu a expressão complicada de Xizongtian, mas não sabia do que estava o preocupando. Por isso, ele perguntou se Lin Ming deveria receber as recompensas. Se Lin Ming pegar as recompensas, mas depois mudar para outra seita, então eles realmente acabariam como tolos. Claro que devemos dar. Naturalmente, devemos manter a nossa promessa de uma recompensa. Além disso, entregue imediatamente a pílula da introdução celestial para Lin Ming, não há necessidade de esperar que ele alcance o pico do reino Ouqian. Xizongtian disse, agindo de forma decisiva. Ah, perguntou o ancião atordoado. Faça como eu digo. Considere isso como estabelecer boas relações com Lin Ming. Embora uma pílula da introdução celestial fosse rara e preciosa, a seita do Vale dos Sete Mistérios ainda podiam refinar 20 ou 30 a cada 3 anos. Doeu dar uma delas, mas era uma perda aceitável. Não havia necessidade de prejudicar ninguém. Se Lin Ming realmente se juntar à Ilha da Divina Fênix, essa questão da recompensa que não foi entregue acabaria por surgir e Lin Ming inevitavelmente teria alguma desavença com a seita do Vale dos Sete Mistérios por causa disso.
Xizongtian pôde ver que o coração de artes marciais de Lin Ming era semelhante ao da facção da espada da seita do Vale dos Sete Mistérios. Este tipo de artista marcial permanecia fiel à sua consciência e coração, eles nunca seriam ingratos. Se a seita do Vale dos Sete Mistérios pudesse ficar em bons termos com uma potência sem igual com apenas uma pílula da introdução celestial e um tesouro de grau terra, então isso absolutamente valeria a pena. Então, novamente, se a Ilha da Divina Fênix realmente quiser recrutar Lin Ming, a compensação que pagariam não seria pequena. Uma compensação de uma seita de quarto grau seria pelo menos 20 pílulas da introdução celestial e uma boa quantidade de pedras de verdadeira essência de grau médio. Assim, esta recompensa não era uma perda para a seita do Vale dos Sete Mistérios. Sim, mestre do Vale, eu vou cuidar disso. O ancião disse enquanto se desculpava. Mestre do Palácio Marcial Qin, parabéns. Seu reino da fortuna do céu mostrou sua grandeza. É muito mais do que grandeza, isso foi tremendo. Um evento que vai ficar na história. Na audiência, vários mestres dos palácios marciais dos países vizinhos foram parabenizar Qinzia. As palavras que falavam eram lindas e lisonjeiras, mas na verdade seus corações eram verdes de inveja. Quem alcançar o primeiro lugar na reunião marcial, seu mestre ganharia uma pílula da introdução celestial como uma recompensa. Quanto a quem era o mestre de Lin Ming, naturalmente Qinzia era considerado seu mestre. Era uma pílula da introdução celestial, da qual apenas 20 ou 30 eram refinadas a cada 3 anos. Isso significa que, em média, havia menos de 10 por ano. Exceto para os discípulos diretos, discípulos de núcleo e também alguns discípulos que tinham grandes conexões e favores, outros discípulos raramente receberiam uma pílula da introdução celestial. Havia muitos discípulos que tinham uma grande chance de atravessar para o reino Xiantian. No entanto, eles careciam de uma pílula da introdução celestial e por essa razão, eles simplesmente passariam o resto de suas vidas no pico do reino Outian. Qinzia não era jovem. Para ele, a oportunidade de receber uma segunda pílula da introdução celestial pareceu ficar cada vez mais longe. Ele nunca pensou que ele realmente tropeçaria em um sucesso tão inesperado. Uma vez que ele entrou no reino Xiantian, ele seria promovido instantaneamente para um ancião do pátio externo. Esse status era muito maior do que ser um mestre do palácio marcial de um pequeno país. Percebendo que Qinzia provavelmente se tornaria um ancião do pátio externo no futuro, muitas pessoas vieram para bajulá-lo. Qinzia finalmente recuperou a compostura. Ele sentiu apenas como se estivesse em um sonho. Ele sorriu e disse, isto é tudo por causa dos esforços heróicos de Lin Ming, só estou seguindo sua estrela em ascensão. Qinzia teve excelente visão e previsão. Depois de ver o incrível talento de Lin Ming, ele decidiu criar Lin Ming e não hesitou em dar alguns tesouros da tesouraria do Palácio Marcial dos Sete Mistérios do Reino da Fortuna do Céu e, em seguida, motivar Lin Ming, prometendo mais generosas recompensas. Naquela época, Qinzia pensava apenas que Lin Ming brilharia intensamente nesta reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, ele nunca sequer imaginou que ele chegaria ao top 10. Depois, o talento de Lin Ming continuou a crescer e Qinzia pensou que, durante a próxima reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, Lin Ming poderia ter uma chance de se tornar o campeão. Ao mesmo tempo, mesmo essa ideia era louca para ele. Era preciso saber que em todos esses anos da reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, nunca houve um discípulo dos 36 países que ocupou o primeiro lugar. Não houve sequer um alcançando o top 5. Se os discípulos da seita do Vale dos Sete Mistérios soubessem dos pensamentos de Qinzia, então eles poderiam ter morrido de gargalhadas. No entanto, Qinzia nunca imaginou que ele havia subestimado tanto o potencial de Lin Ming. A primeira vez que ele foi à reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, ele se tornou o campeão em uma única tentativa.
Não só isso, mas suas partidas foram contra Muguboyu e Jiang Baoyun, dois talentos superiores que a seita do Vale dos Sete Mistérios não tinham visto em centenas de anos. Naquele momento, Qinziya de repente pensou em algo. Ele abriu o caminho entre a multidão e encontrou o mestre do palácio marcial Liang da nação Olu. Qinziya juntou os punhos e disse com um sorriso: mestre do palácio marcial Liang, já que já concordamos com a questão do lago seráfico, então você pode definir a data. Posso ajudar Lin Ming com os arranjos de viagem. Se mestre do palácio marcial Liang sentiu algum ressentimento de fúria, agora ele não mais ousava. Que tipo de status tinha Lin Ming agora? No futuro, se ele tivesse um sucesso menor, ele poderia se tornar um vice-mestre do Vale. Ele pode até se tornar um mestre do Vale. Esse personagem não era alguém que um mestre do palácio marcial da nação Olu poderia ofender. Ele espremeu um sorriso feio que parecia que ele estava chorando e disse: mestre do palácio marcial, quem deve estar brincando? Quando o pequeno irmão Lin tiver um tempo livre, ele pode ir à minha nação Olu, estarei esperando a qualquer hora. Nessas poucas palavras, mestre do palácio marcial Liang não podia dizer muito. Ele só podia segurar a língua e baixar a cabeça em compensação para tentar estabelecer boas relações. Além disso, não havia nada mais que ele pudesse fazer. 300 mil milhas ao sul do Vale dos Sete Mistérios era a região Selvagem do Sul. A região Selvagem do Sul tem 100 mil milhas de comprimento e de largura. Mais 500 mil milhas ao sul era o Mar do Sul. No Mar do Sul, há uma ilha que era como um refúgio paradisíaco. Os mortais que vivem no mar chamavam esse paraíso de Ilha Imortal. Esta ilha era dramática, requintada e incomparavelmente linda. Esta terra etérea parecia ser feita de jade e havia mesmo algumas pessoas que alegavam ter visto uma fênix voando em torno desta ilha imortal. Muitas pessoas procuravam esta ilha imortal, mas não parecia mais que uma miragem indescritível. Pode ser vista, mas quando alguém ia procurá-la, eles nunca a encontrariam. Esta ilha imortal era o lar da seita superior de quarto grau, Ilha da Divina Fênix. Enquanto no território da seita do Vale dos Sete Mistérios era inverno com neve por toda parte, na Ilha da Divina Fênix estava na primavera mais feliz, com árvores e flores florescendo gloriosamente em todos os lugares. Muqianil acabou de sair de uma reclusão de 1 mês de duração. Com o sangue do dragão da inundação do trovão e alguns outros materiais raros e preciosos, ela conseguiu ajudar o pássaro vermelhão de sua vida a completar sua evolução. Agora, o poder da pequena chama atingiu o reino Xiantian avançado. Com a linhagem de besta santa, agora era um poderoso aliado de Muqianil. Neste momento, Muqianil recebeu a transmissão de som de 1 milhão de milhas de Muqingong. A transmissão de som incluiu os resultados da reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios do início ao fim e até incluiu a avaliação final de Muqingong de Lin Ming. O belo rosto de Muqianil mostrou alguma surpresa e choque, ela não pensou que a avaliação de Muqingong de Lin Ming seria tão alta. No futuro, enquanto ele não cair, ele se tornará um mestre do núcleo rotativo, e não só isso, mas um mestre do núcleo rotativo, cujo poder de combate excede aqueles no seu nível. Muqianil inspirou fundo. Esta avaliação do talento de Lin Ming não era menos do que a sua. Este garotinho, ele realmente... Muqianil de repente sorriu. Não importa o que, a Ilha da Divina Fênix nunca deixaria passar tal talento, especialmente agora que eles precisavam de mais pessoal. Pensando nisso, Muqianil bateu na cabeça do pássaro vermelhão e disse: pequena chama, vamos fazer uma viagem ao Vale dos Sete Mistérios. Pequena chama acabou de completar sua evolução e experimentou um período de dor de 1 mês. Estava muito preguiçoso para se mover neste momento. Ouvindo as palavras de Muqianil, rolou os grandes olhos e deu alguns pios estridentes. Muqianil sorriu e disse: seu pássaro preguiçoso, é apenas 1 milhão de milhas e 800 mil milhas será através de uma matriz de transmissão.
Você só precisa percorrer umas 200.000 milhas. Assim que Pequena Chama ouviu que teria que voar 200.000 milhas, ele imediatamente começou a causar gemidos e lamentos miseráveis, chorando uma e outra vez. Ela tinha que obedecer a Mukyanil, então ele relutantemente se levantou em uma aparência muito forçada. Mukyanil achou que isso era bastante engraçado. Então, de repente, lembrou: você se lembra do churrasco que você comeu há 2 meses? Nós vamos ver o garoto do churrasco, mais tarde, ele vai deixar você comer até encher. Embora Pequena Chama tenha completado sua evolução, ainda era um pássaro vermelhão muito jovem e imaturo, como uma criança. E, assim como uma criança, comer era sua busca mais amada. Ouvindo Mukyanil dizer isso, os olhos da Pequena Chama imediatamente começaram a brilhar e abanou as asas, impacientemente pronto para Mukyanil embarcar. Mukyanil não sabia se ria ou chorava. Este idiota preguiçoso comia todos os tipos de bambu e frutas espirituais todos os dias. Se apenas um pouco disso fosse convertido em churrasco, provavelmente poderia preencher toda a ilha da Divina de Fênix. Na manhã seguinte, Vale dos 7 Mistérios. Milímetro. Eles vão me dar a pílula da introdução celestial e o tesouro de grau terra agora. Quando Lin Ming ouviu a mensagem do diácono da seita do Vale dos 7 Mistérios, ele ficou muito surpreso. Esses 2 itens eram o prêmio por ficar em primeiro lugar na reunião marcial da seita do Vale dos 7 Mistérios. As regras haviam afirmado que ele teria que chegar ao pico do reino de Outian antes que ele pudesse ganhar a pílula da introdução celestial. Ele não pensou que dariam agora. Com um medicamento como a pílula da introdução celestial, Lin Ming pode até mesmo atacar o limite da temperar a medula. Dentro dos meridianos de combate das virtudes caóticas, há também 2 etapas adicionais acima do estágio de condensação de pulso, os 8 portões internos escondidos e as 9 estrelas do Palácio do Dao. Como Lin Ming imaginou isso, sua frequência cardíaca começou a acelerar. Milímetro, sim, o irmão aprendiz Júnior Lin pode me seguir até o pavilhão do tesouro do Seita do Vale dos 7 Mistérios e escolher qualquer tesouro de grau terra que você goste. O guardião ancião já está esperando por você, o diácono mensageiro disse respeitosamente.